Beleza. Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiro boa tarde, né, para todo mundo que está aqui, para todo mundo que vai ver essa reunião depois, né? Eu sempre gosto de fazer uma introdução, trazendo aí um pouquinho do que é, de qual que é o objetivo da gente conversar aqui. Então, toda sexta-feira, às 16 horas, a gente já tem esse bate-papo aqui, aonde a gente sempre traz algum parceiro, trazemos também dentistas, colegas, enfim, né? Também quando não pode, né? Não bate a agenda, eu faço também algum conteúdo aqui, eu sempre trago algum conteúdo para ajudar vocês, né, de alguma forma, a aumentar o faturamento da clínica de vocês ou aumentar a lucratividade, tá? E aí, dessa vez, a gente trouxe um novo parceiro, que é o Wesley, né? Onde a gente vai conversar um pouquinho referente à questão de improviso, né? De imprevistos, desculpa. Então, assim, o que acontece? Até a gente colocou um pouquinho ali na divulgação anteriormente. Se ninguém gosta de pensar nisso, né? Mas se de repente acontecesse algum problema com você, né? Às vezes, por exemplo, eu adoro praticar esporte, jogar bola, vôlei, essas coisas. Então, às vezes a gente está fazendo alguma coisa lá, machuca, né? Ou às vezes fica doente, ou às vezes acontece, enfim, alguma coisa que você precisa ali se afastar por questões de saúde, coisas do tipo. Né, o que iria acontecer ali com a sua clínica, com a sua agenda e principalmente com o teu faturamento, com o teu financeiro. Né, então, é uma coisa, né, que talvez a gente não queira pensar numa sexta-feira, mas que nós somos adultos, né, e a gente precisa pensar referente a esse assunto. Porque, né, afinal, todo mundo tem pessoas, né, eu acredito que depende da gente. Então, quem tem clínica, às vezes, tem pessoas que trabalham para você e que tem famílias que dependem disso, os dentistas ali também, enfim, então no final tem uma galera aí que depende da gente, depende do trabalho também, fora os pacientes, né? Então, gente, a clínica odontológica, o dentista, né? Ele é um negócio que depende de vocês, né? Depende, às vezes, da própria presença, ainda dependendo do tamanho da clínica e tudo mais. Então, basicamente assim, enquanto você está atendendo, o dinheiro ele está entrando. Mas no momento em que você para, tudo para junto. Né? Então, às vezes, não é só sobre perder ali dias de atendimento, né? Às vezes, dependendo da situação, pode ser um impacto maior, né? Pode ser um impacto ali com um prejuízo mais sério, tá? E quase ninguém gosta de pensar sobre isso, né? Porque às vezes é desconfortável, é chato mesmo, tá? Mas a gente, como ser humano, tem aquela mania de pensar, isso não vai acontecer comigo, não aconteceu até agora, né? Ou vai empurrando isso, tipo, a primeira acontece e depois eu corro atrás, né? Só que, né, às vezes também quando a gente pensa de forma antecipada sobre esse tipo de situação, a gente consegue trabalhar para proteger tudo isso que você já construiu. Exemplo, tá? Nem é um assunto aqui, mas só um exemplo. Acordo de sócios, né? Muita gente só deixa para ver depois que dá problema, né? E por isso que você vê um monte de sociedade, às vezes, tendo dificuldade, porque lá no início não fez já esse acordo, não fez esse combinado, aí depois as coisas foram acontecendo e aí tudo desandou, né? Então, naturalmente, as pessoas só deixam, às vezes, para prestar atenção em alguma situação quando ela ocorre. Não vamos ser assim, tá? Então, hoje, na nossa mentoria, né, a gente vai falar aí justamente sobre isso, de como que vocês podem se resguardar para vocês não ficarem aí vulneráveis a esses imprevistos que podem acontecer com todo mundo, tá? Espero que não aconteça, mas pode acontecer. E aí, caso aconteça, você já ter aí um plano de estruturação para sua clínica e principalmente para sua vida financeira também, mesmo, né, nessas situações aí que são, né, coisas que a gente não consegue controlar. Beleza? Então, para aprofundar esse tema, a gente trouxe um parceiro que é especialista na área, que vai ajudar a clarear aí quais são os caminhos possíveis quando acontecer essa situação e principalmente o que você pode fazer na prática e alguns erros também comuns que acontecem, que às vezes, infelizmente, aconteceu com outros colegas, a gente não quer que aconteça com vocês, tá? Então, fica com a gente até o final, porque, como sempre, né, a gente prepara sempre alguns mimos exclusivos aí, né, e principalmente porque esse é um assunto de verdade que você não percebe a importância até precisar, né, e aí, quando precisa, já é tarde demais, às vezes, para conseguir correr atrás, tá? Então, eu falo que é um momento ali de você
ter a tranquilidade, poder dormir mais tranquilo quando você sabe que está tudo certinho ali, que você pode, né, mesmo diante das adversidades, às vezes ter essa tranquilidade, né, ter aí esse sossego, né? Então a gente já tem muitas responsabilidades durante a nossa jornada como, né, empreendedor, como empresário, né? Então a gente não precisa de mais dor de cabeça. Então o que a gente pode para ficar mais sossegado, eu acredito que é super válido, tá? Então, Wesley, primeiro eu gostaria de agradecer aí pelo tempo, pela disponibilidade e fica à vontade, sinta-se em casa, beleza? Beleza, Matheus, obrigado pelo convite. Para mim é muito importante estar falando sobre esse assunto, principalmente com profissionais da área da saúde. E ó, eu vou te falar, foi a melhor introdução que alguém já fez sobre a questão da proteção financeira, né? É, Bom, pessoal, meu nome, como o Matheus já apresentou, eu sou Wesley, né? Eu moro aqui em Londrina. Sei que às vezes nós estamos falando com pessoas aí de outras cidades, né? E eu sou especialista, né, em proteção financeira para profissionais da área da saúde. E tenho uma colega de trabalho, de profissão de vocês dentro de casa, que a minha esposa também é dentista aqui em Londrina, né? Vou compartilhar minha tela com vocês para a Eu gente aviso da hora que aparecer aqui, e a hora que tiver tudo certo. aqui. Eu gosto bastante às vezes, de fazer algumas perguntas, então, se vocês sentirem a vontade de interagir ou até tiver alguma dúvida durante a apresentação, fiquem à vontade de interromper e perguntar, tá? É super tranquilo, tá? Então, nós vamos falar hoje do negócio que, como o Matheus falou, ninguém gosta de parar para pensar, né? Porque está muito longe de acontecer alguma coisa com a gente. Geralmente está mais perto de acontecer com o vizinho da gente, mas com a gente não está perto de acontecer, né? Só que eu gosto sempre de reforçar quando eu falo de proteção financeira através do seguro de vida, que nós também somos vizinhos de alguém, né? Então, se nós estamos vivos, nós estamos sujeitos a qualquer imprevisto que possa acontecer, né? Eu gosto de ilustrar que o seguro de vida, ele é uma ferramenta do planejamento financeiro extremamente importante, tá? Eu coloco três ferramentas como as três principais, né? Que a primeira delas são os investimentos, né? Porque os investimentos ele tem a característica de alta rentabilidade, então ele vai fazer o nosso dinheiro trabalhar ao nosso favor no longo prazo e ele realmente é importante. Só que o investimento ele tem baixa liquidez, né? Por exemplo, se eu tiver um terreno que vale R$ 200.000, preciso desse dinheiro para amanhã, eu vou ter que vender ele bem abaixo do valor de mercado para poder conseguir é, colocar a mão nesse dinheiro, né? Então eu vou acabar perdendo dinheiro. Aí a segunda ferramenta é o dinheiro, exatamente, o dinheiro líquido, famosa reserva de emergência, é porque precisei estar disponível. Ele tem baixa rentabilidade, mas ele é totalmente líquido. E eu gosto muito de falar aqui que a pandemia ensinou muito a importância da reserva financeira, da reserva de emergência para o brasileiro, né? Porque foi uma loucura, muita gente passou apertado e muita gente quebrou nesse período. Aí a base do planejamento financeiro. Por que a base? É o que vai dar a sustentação para o nosso planejamento financeiro. É o dinheiro de segurança. Aí, através de um bom seguro de vida e o mais completo possível. Por que eu falo que ele é a base? Porque, se vocês avaliarem friamente, vocês concordam que se acontece algo grave comigo hoje, que demande aí um grande esforço financeiro, e eu não tenho essa base, tudo que eu construir de investimento de reserva de emergência vai ficar no risco, né? Eu gosto muito de fazer associação aqui a uma casa, né? Então, uma casa, ela não começa a ser construída pelo telhado, ela começa a ser construída pelo alicerce, né? Que vai dar sustentação para o que nós vamos construir em cima, né? Para que nenhum lobo mau venha soprar nossa casa e derrubar tudo. Então, a gente tem que ter essa consciência que o dinheiro de segurança ele é extremamente importante, tá? Aí, qual que é a importância de contratar um seguro de vida com quem é especialista em vida, tá? Eu sou exclusivamente, só trabalho com seguro de vida. Primeiro, a personalização do seguro, tá? Eu vou atender o cliente de acordo com a necessidade de cada um, a gente entende o perfil e personaliza de acordo com a necessidade. O acompanhamento, isso traz muita tranquilidade para o cliente, principalmente em caso de pagamento de benefício. A média de pagamento de benefício hoje da minha corretora é de 3 dias úteis, então é muito rápido isso por conta do nosso acompanhamento, né? Mas eu quero falar com vocês hoje focado em seguro em vida, tá? Não estou aqui para falar de morte, eu estou aqui para falar de situações em vida, tá? É,
eu queria que vocês pensassem aí com vocês. Se vocês tivessem uma máquina de imprimir dinheiro, né, dentro da casa de vocês, e essa máquina imprime o dinheiro para vocês comprarem tudo, conquistarem sonhos, enfim, vocês fariam um seguro contra a quebra dessa máquina? Eu acredito que 100% das pessoas fariam. E eu falo que o profissional da área da saúde, ele é a máquina de fazer o seu próprio dinheiro. Porque é o que o Matheus falou lá na introdução. Vocês precisam estar atuando para gerar dinheiro, né? Então, o profissional de saúde tem que estar dentro do consultório, né, dentro do centro cirúrgico, para gerar a sua renda, né? Se caso acontecer um imprevisto que impeça isso, com certeza vai gerar um problema financeiro para essa pessoa, né? Aí eu queria perguntar para vocês, você aí que está participando dessa vídeo, vocês têm seguro de vida? Por que que eu pergunto isso? Muitas pessoas que eu atendo, às vezes têm um seguro de vida de algum banco, ou de uma Sul América da vida, de uma Porto Seguro, e eu brinco que quem tem esse tipo de seguro tem um seguro que é sabor seguro, ele não te dá segurança, tá? E eu vou explicar isso para vocês lá no final da live, as principais diferenças da nossa seguradora para essas seguradoras que vendem o sabor seguro, tá? Então vamos lá. Qual que é a importância do seguro em vida? Proteger, né? A palavra é proteção, mas proteger de quê? Proteger o seu patrimônio, proteger a sua vida financeira, proteger a sua capacidade laborativa e, para quem já é casado, tem filhos, proteger a sua família. É simples assim, não tem segredo nenhum, não tem nada de diferente. E a capacidade dele é a proteção, tá? E muitos profissionais da saúde vêm me procurando querendo fazer o seguro das mãos, né? Eu até gosto de falar bastante sobre isso, porque é muito comum, ah, Wesley, minha amiga fez o seguro das mãos dela, queria fazer o seguro também, né? Na realidade, não existe seguro da mão, né? Nós temos seguro de vida, que aí nós vamos falar o que que o seguro de vida protege de forma bem ampla, né? Eu acho que a principal para quem é profissional da saúde é a invalidez, né? Tanto a invalidez total quanto a invalidez parcial. Por muita coincidência, ontem um cliente que não é da área da saúde, ele é um mecânico, aqui do Paraná, ele sofreu um acidente muito besta instalando uma prateleira na casa dele. E eu não sei como, porque o cliente não é meu, então não tenho contato com ele, ele decepou o dedão dele, ele perdeu o dedão. Ou seja, o movimento de pinça dele não existe mais. Eu falo que esse movimento, para quem trabalha com as mãos, ele é crucial, diferentemente para mim, né? A mão vai fazer falta, obviamente, mas eu consigo me adaptar. O profissional da saúde, não. Então, uma invalidez, seja ela uma invalidez parcial ou uma invalidez total, ela pode ser literalmente, pode ser não, ela vai ser o fim da profissão de um profissional da saúde. Só que isso eu falo que são situações permanentes, né? E nós temos também situações que podem ser de forma temporária. Por exemplo, uma quebra de um osso, né? Ah, caí e quebrei o braço. Esse foi o produto que eu mais paguei até hoje. Paguei para um cliente que quebrou a clavícula jogando bola, um caiu, quebrou o punho andando de bicicleta, caiu de bike, quebrou. Um jornalista escorregou na calçada e quebrou o húmero, que é ó, esse osso aqui do braço. Então, esses acidentes geralmente são acidentes muito simples e geralmente no momento de todos nós estamos sujeitos, né? Se acontece uma quebra de um punho, de um braço, né? Até mesmo de uma perna, de um dentista, de um cirurgião que precisa ficar em pé, ou o dentista que precisa ficar operando o equipo, isso com certeza vai trazer um prejuízo financeiro porque não vai estar podendo trabalhar, né? Então, a ideia do seguro é trazer dinheiro nesse momento para que tenha tranquilidade financeira. Outra situação é cirurgia. Então, às vezes, a pessoa faz uma cirurgia ou decorrente de algum acidente, ou decorrente de algum problema de saúde, e fica impedido de trabalhar por uma semana, 10 dias, 15 dias. O seguro de vida ele também pode vir nesse momento para te proteger de forma financeira, né? E outra opção, outro produto que é temporário é uma internação hospitalar, tá? Então, às vezes,
passei mal, uso a minha esposa de exemplo nisso, que ela teve uma infecção urinária, uma coisa teoricamente simples e que é muito comum em mulheres, ela ficou 7 dias internada, né? Infelizmente, isso foi há 7 anos atrás, ela não tinha o seguro de vida ainda. Então, ela ficou 7 dias sem poder estar atendendo no consultório dela, ou seja, 7 dias sem renda nenhuma, né? O que eu considero o produto que eu acho que todo mundo deveria ter, que eu acho que é o mais grave, é uma doença grave. Isso aqui é um dos principais vilões do planejamento financeiro. Por quê? Se eu for acometido uma doença grave hoje, eu vou ter que reduzir meu ritmo de trabalho ou parar de trabalhar para me dedicar ao... E nesse momento, a minha renda vai ser totalmente prejudicada ou até cessada, né? E qual que é a ideia? A Prudential ela tem um pacote com 13 e 30 doenças graves que as principais câncer, AVC e infarto, que são as que mais acometem as pessoas no mundo, porque qual que é a ideia? O cliente foi acometido alguma das doenças graves cobertas, vem dinheiro externo, tá? Para proteger a tua reserva de emergência, os teus bens e o teu patrimônio, para que você não tenha que se desfazer ou vender para atender essa necessidade. É te dar tranquilidade financeira nesse período, tá? Aqui é muito comum, pessoal, me perguntarem assim: ah, mas eu tenho plano de saúde, né? Não preciso de um seguro de doenças graves. Eu gosto muito de frisar que o plano de saúde ele vai cobrir as despesas da porta do hospital para dentro, da porta do hospital para fora é a tua capacidade de trabalho, né? Porque você vai precisar de dinheiro, inclusive, para pagar o plano de saúde, né? Manter o plano de saúde ativo. E é nisso que vem o seguro de vida. Ele te dá tranquilidade para você pagar suas contas enquanto você se trata, né? Se recupera para poder voltar a trabalhar. E, obviamente, seguro de vida, o tradicional, né? A única certeza que todos nós aqui temos que nós vamos morrer um dia, né? Então, por isso que é importante o nosso trabalho de personalização. A gente tem que entender quais produtos são importantes para o perfil do cliente para a gente poder fazer a composição que melhor encaixa para aquele cliente. E o mais legal da Prudential é que em algum momento nós vamos chegar na vida longa, na terceira idade, e lá nós vamos ter que ter uma renda ou uma reserva financeira, né? E aí acho que vem o maior diferencial da Prudential. Nesse momento, o cliente da Prudential ele quita o seguro de vida. Nesse momento, ele tem duas opções. Seguro se torna vitalício, ou seja, eu comprei meu seguro, quitei, não pago mais nada por isso, continuo coberto o resto da minha vida, um dia eu vou morrer, um dia minha família vai receber o dinheiro. Esse seguro vitalício, eu falo que ele é crucial para quem tem filhos, para fazer o planejamento sucessório. Ele é extremamente importante. Só que ele tem ainda uma segunda opção. Ah, não quero mais a cobertura. Então, o cliente ele pode resgatar esse dinheiro, tá? Ele pode resgatar esse dinheiro corrigido à inflação mais 3% atuarial, que no longo prazo o cliente vai acabar resgatando mais do que pagou, tá? Só que ele não é um investimento. Investimento tem alta rentabilidade. Aqui no resgate você vai acabar pegando mais dinheiro que você pagou, mas a característica principal é a segurança, que é a característica do seguro de vida, tá? É, vou explicar aqui as principais diferenças com as outras seguradoras, tá? Então, as tradicionais, Sul América, Porto Seguro, Tóquio, seguradoras de banco, eles têm uma nomenclatura que chama TR1. O que significa isso? Temporário renovável por um ano. Então, todo ano, ele se renova automaticamente. E aí, tem dois fatores de reajuste. Um é a idade e o outro é a IPCA, que é a inflação para o dinheiro não perder poder de compra no longo prazo, que isso é importante. Só que todo ano eu fico mais velho, esse seguro vai ficar mais caro. Vai chegar nos meus 60 anos, o seguro vai estar tão caro que possivelmente eu vou querer cancelar porque eu vou querer reduzir o custo de vida. Nesse momento que eu cancelo, eu perco a cobertura, que eu estou cancelando, e perco todo o dinheiro que eu paguei ao longo da minha vida, né? Então, eu perco tudo. Se o cliente insistir em continuar pagando, porque pensar, pô, paguei até agora, eu não vou parar de pagar. Essas seguradoras ela tem duas idades de corte, que é 71 e 76 anos. Cada uma utiliza uma dessas idades. Então, vai chegar aos 71 ou 76 anos, vai ser cancelado automaticamente. Então, em algum momento, vai perder o dinheiro ou vai ficar sem a cobertura. Só que, e a Prudential, né, você sabe que você quita, né, aí você pode resgatar esse dinheiro ou fica para sempre, então o cliente vai ver esse dinheiro em algum momento, e a Prudential não tem o reajuste por idade.
Então, se eu fizer uma pólice hoje com 40 anos, eu vou ser um homem saudável de 40 anos o resto da minha vida nessa pólice. Então, não tem o reajuste por idade. Só que o que eu considero mais grave é o artigo 769 do Código Civil Brasileiro, que teve uma alteração em dezembro, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês como que é esse Código Civil Brasileiro, 769. Ele fala que o segurado é obrigado a comunicar à seguradora qualquer incidente suscetível de agravar o risco, ou seja, qualquer alteração de saúde. Se ele não comunicar e vier a faltar por conta desse problema de saúde, a seguradora não é obrigada a pagar o capital segurado para a família, porque vai falar que o segurado agiu de má fé. Só que ele não agiu de má fé, ele simplesmente não sabe que tem que avisar, porque até os próprios gerentes, corretores de carro, né, eles não sabem do artigo 769 porque eles não são especialistas em vida. E como que era até dezembro? O segurado comunicava à seguradora alteração de saúde, eles tinham 15 dias para cancelar o seguro. Via de regra, eles cancelavam. O poder de decisão estava na mão da seguradora. Agora, até que deram uma mexida. Só que o segurador pode cobrar uma sobretaxa devido a esse agravamento do risco. Só que não tem um teto para essa sobretaxa na nova legislação. Então, a gente entende que pode ser 10%, pode ser 30%, quando pode ser 100%, quando pode ser 200%. Então, a gente está imaginando que o desenho agora vai ser um convite ao segurado a cancelar o seguro porque vai ficar impagável, tá? E a Prudential, quando emite a pólice do seguro, ela abre mão contratualmente do artigo 769. E por que ela faz isso? Porque ela faz a avaliação de risco de forma prévia. As outras seguradoras aceitam todo mundo como cliente, a hora que acontece o sinistro, ela vai procurar alguma coisa para tentar não pagar. A Prudential ela faz a avaliação de forma prévia. Então, a gente manda a proposta para a Prudential, que cai para o departamento de avaliação de risco. Esse departamento, eles têm até 60 dias para avaliar o risco do cliente e pode pedir exame de sangue, exame de urina, eletrocardiograma, entrevista com o médico, e se pedir algum desses itens, é pago pela seguradora, porque ela quer entender a saúde do segurado antes de aceitar ele ou recusar ele. O fato é que, quando ela aceita o cliente, emite a pólice de seguro, ela congela tanto a idade quanto a saúde do cliente. Então, nada que acontecer com a saúde do cliente nesse momento para frente é motivo para a Prudential questionar o pagamento de benefício, querer cobrar prêmio extra por conta desse problema de saúde ou querer cancelar o seguro por conta da mudança de saúde do cliente. Tá? Então, esse processo da Prudential faz dela a seguradora mais ética e transparente do mundo pelo 11º ano consecutivo. Então, eu tenho muita tranquilidade em trabalhar com a Prudential, porque eu sei da capacidade e facilidade de pagamento de benefício quando o cliente tem um imprevisto e precisa receber, tá? Eu vou mostrar 2 exemplos reais aqui que aconteceram recentemente, começo desse ano. Um designer gráfico aqui de Londrina, ele pisou numa presilha de cabelo, aquelas piranhas que mulher prende cabelo, bem no final do treino de corrida dele. Ele corre no mesmo grupo de corrida que eu. Ele caiu no zerão aqui em Londrina e, para se proteger, ele levou o braço na frente. E o resultado foi o quê? Uma fratura no punho. Ele precisou fazer uma cirurgia e 1 mês imobilizado. Aí vocês imaginam se isso acontece, ele precisa da mão para trabalhar, mas ele consegue trabalhar com uma mão só, né? Agora, um dentista não consegue trabalhar com uma mão só, né? Um profissional de saúde, infelizmente, não consegue trabalhar com uma mão só. Então, esse cliente aqui especificamente, ele recebeu pelo produto de fraturas e recebeu pelo produto de cirurgia. Ele recebeu quase 40 mil reais por conta dessa fratura, que era de acordo com o capital segurado dele, tá, gente? Isso é muito personalizado, tá? Um outro exemplo real: médico cirurgião oftalmológico torceu o tornozelo durante também um treino de corrida, e esse daqui ele estava lá em Miami numa viagem de férias. Ele torceu, só que nessa torção ele fraturou a tíbia e ficou 2 semanas imobilizado. Ele é um cirurgião oftalmológico, ele realiza cerca de 14 cirurgias só na parte da manhã. Ele teve que reduzir esse número de cirurgia porque ele tinha que ficar esticando o pé, então ele teve que reduzir, ou seja, ele teve uma redução no número de cirurgia automaticamente no faturamento dele. E o seguro veio para dar uma tranquilidade e suprir isso daí, tá? Principalmente nessas 2 primeiras semanas que ele não podia ficar colocando o pé no chão, né?
Matheus, vou tomar a liberdade aqui de colocar 3 vídeos curtos, sendo que os 2 primeiros são de colegas de profissão de vocês, né? São duas dentistas que são minhas clientes, uma de Curitiba, uma de Santo Antônio da Platina, e um outro que é um professor de tênis, que esse recebeu, teve um acidente e recebeu o benefício, tá? Vou dar o play aqui para vocês poderem ouvir. Olá, eu sou a Adriele Yamagami, cirurgiã dentista, e vim aqui falar para vocês um pouquinho da minha experiência com o seguro de vida da Prudential. Eu já sou assegurada pela Prudential já tem 3 anos, e eu quero falar para vocês o porquê que eu contratei o seguro. Como eu sou uma profissional autônoma e a minha renda depende totalmente de mim, se eu trabalho, eu ganho, se eu não trabalho, eu não ganho. Então, o seguro ele veio para me ajudar em casos de eu não conseguir trabalhar, não conseguir ter a minha renda. Por exemplo, se eu descobrir uma doença grave e me impossibilitar de trabalhar por um período, o seguro ele acaba me ajudando tanto na proteção de vida quanto na proteção financeira também. Oi, sou a Roberta, sou cirurgiã dentista, moro em Santo Antônio da Platina e atualmente estou com o Wesley há mais de 3 anos. E assim, na época que eu decidi contratar o meu seguro de vida, foi porque eu realmente queria me organizar, né, para que eu tivesse uma vida financeira saudável, assim como eu também gostaria de ter uma segurança, pois o meu trabalho depende exclusivamente de mim, das minhas mãos, da minha saúde, de eu estar bem todos os dias para poder atender. E eu sei que se caso algo acontecesse comigo, a gente nunca espera que coisas ruins aconteçam com a gente, mas nós estamos sujeitos. E se caso algo acontecesse de ruim comigo e eu não pudesse trabalhar, eu sei o quanto isso ia impactar na minha vida, né? Na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida financeira. E para que eu tenha uma segurança, né, de poder seguir com os meus atendimentos, com a minha vida autônoma de uma forma saudável, eu achei muito importante ficar respaldada pelo seguro. E para mim o mais importante de tudo é ter um profissional por trás de tudo isso, que nos instrua, que nos oriente, porque muitas das vezes nós não entendemos muito sobre essas áreas, então é muito importante ter alguém ali, né, da nossa confiança que esteja nos acompanhando nesse processo. Então hoje eu acho muito importante, sim, ter o meu seguro de vida. Foi a melhor coisa que eu fiz, é algo que faz eu dormir tranquila. Já teve um momento da minha vida que eu precisei e eu sei o quanto foi impactante para mim. Então eu aconselho, eu oriento todos os meus amigos, todos os meus colegas a procurarem, a buscar um seguro de vida, porque realmente isso faz a gente dormir tranquilo. Sou professor de tênis e sou cliente do Wesley há 2 anos. Em janeiro do ano passado, dia 24, eu sofri um acidente de moto, quebrei a perna esquerda, tíbia e fíbula e fiquei internado 9 dias. Fiquei 5 meses sem poder trabalhar. O valor do benefício que eu recebi me trouxe uma tranquilidade financeira durante esse período da minha recuperação, da físio, até eu conseguir voltar a trabalhar. Sou professor. Pessoal, é isso, né? O Patrick acho que é um dos meus maiores casos, porque ele literalmente ficou 5 meses sem poder trabalhar e ele recebeu por 3 produtos. Ele recebeu pelo quebra de ossos, ele recebeu pela cirurgia e ele recebeu pelos 9 dias que ele ficou internado. E tudo que ele recebeu equivalia a mais ou menos 8 meses da renda dele. Então, quando ele recebeu o seguro, ele me ligou, que caiu na conta dele, e ele me ligou agradecendo e falou: eu agradeci a Deus por ele ter colocado você na minha vida 1 ano atrás, porque fazia 1 ano que ele era cliente, antes de ter acontecido o imprevisto. Então, eu sempre gosto de frisar que o seguro de vida, ele é essencial e nós temos que colocar isso como prioridade, porque às vezes a gente vai, depois eu vejo, e às vezes o imprevisto pode chegar antes do depois eu vejo, como não pode chegar também, né? Só que eu não gosto de pagar para ver, eu prefiro me precaver, sou totalmente precavido. Então, Matheus, queria estender para os clientes da Prospect Odonto uma avaliação de perfil, tá? Totalmente gratuita. E se caso já tenha alguma apólice de seguro de vida, eu faço uma avaliação
dessa apólice com o maior prazer e sem custo nenhum, para que a pessoa possa entender melhor sobre a sua apólice ou possa entender ainda melhor, né, do que seria interessante para o perfil. E abro aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Boa. Esse tipo de produto, de serviço, a gente paga para não usar, né? A gente paga pensando assim, Exato. né? Igual o plano de saúde, por exemplo. O plano de saúde em si, que eu tive uma experiência, né? Eu precisei usar ali para fazer a cirurgia. E, se eu não tivesse o plano de saúde, eu teria pago muito mais, né? Então, assim, não contava, mas quando aconteceu ali, eu estava muito mais respaldado, foi super, né? Fez super sentido, assim. Eu nem sei o que eu faria se eu não tivesse, né? Então, é uma coisa que a gente não quer, às vezes, ir atrás, não quer pensar sobre isso, mas precisa, né? E igual a gente estava conversando aquele dia no primeiro contato, um cliente prospecta também, né? Até tinha te mostrado a foto lá. Aconteceu, acho que foi o tornozelo também, alguma coisa assim, e certamente ele não tinha, né? Então já ficou um tempo ali também afastado, e aí talvez esperou acontecer para daí ir atrás e ver o que de fato acontece, né? O plano de saúde, por outro lado, todo ano, quando faz aniversário, tem reajuste, você já ganha um presente deles ali, né? Então tem isso também, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Mas super legal, tá, Wesley, o conteúdo aqui. Acredito que ficou bem esclarecedor ali, ficou bem claro para o pessoal ali. Acho que foi tudo bem bacana, tudo bem explicado. E acredito que aqui, se a gente conseguir, né, não só para as pessoas que estão aqui, mas que vão ver também depois, assim, colocar na cabeça a importância disso e que a gente consiga, né, também numa eventual situação, de repente ajudar, né, para que aquela situação ali seja mais tranquila possível, porque quando acontece um problema, você vai ter dois problemas. Você tem um problema em si, que você não estava se planejando, porque ninguém se planeja para ter, e o depois que isso pode gerar, né, que é o financeiro, que é isso, que é aquilo. Exato. Então, assim, é uma situação dobrada, né, esse tipo de pressão ali que acaba acontecendo. E se a gente não tiver resguardado, aí vira uma situação que, dependendo do impacto ali, pode, né, ter algo que seja aí, influencie em tudo que a gente, às vezes, construiu. Tá? Então, bem legal. Uma dúvida que eu fiquei, assim, para entender um pouco, é porque, pelo que a gente entende, a gente tem dois tipos, não sei se é assim que fala, né? Mas a gente tem a diferença a gente tem aquela questão do seguro de responsabilidade civil, que é muito comum para o pessoal de clínica, que é basicamente o quê? Eu tenho um monte de dentista que trabalha para mim, né? Eu, obviamente, tento trabalhar com todos os materiais de qualidade, de equipamento, tento fazer uma triagem ali para esses dentistas serem, de fato, qualificados, né? Porém, trabalhamos com saúde, com pessoas, e às vezes pode acontecer alguma coisa, né? Então tem aquele seguro que cuida disso, né? Que eu acho que vocês chamam de responsabilidade civil, se não estiver enganado. Correto. Né? Então, Isso. os dentistas, as clínicas, normalmente eles têm isso, né? E aí, assim, meio que para ficar claro, às vezes está incluso isso, qual que é meio que a diferença, assim, dos dois, né? Porque às vezes muitos dentistas já podem ter isso e às vezes acha que está resguardado, alguma coisa assim. Perfeito. A questão do seguro, o RC, o responsável civil, e o seguro de vida é muito comum esse tipo de pergunta quando eu falo com profissionais da saúde, tá? Eu falo que o RC, ele é importante e o seguro de vida também é importante, tá? Tanto que eu não sou profissional da saúde, eu tenho o seguro de responsabilidade civil, tá? Só que a gente avalia friamente. Eu já tive uma conversa dessa com a minha esposa, até gravei um vídeo sobre isso. Qual que é mais importante, né? Na minha opinião, o seguro de vida, ele é muito mais importante que o de responsabilidade civil. E por que eu acho isso, né? O RC, se a gente levar um processo, ele vai vir dar o suporte, né, jurídico, se levar uma condenação, tem o capital segurado para poder pagar a condenação até o teto que você contratou. Só que se eu levar um processo, eu ainda posso continuar trabalhando, gerando renda para pagar esse problema financeiro, né? Agora, e se eu quebro um braço, se eu sou diagnosticado com um câncer, eu não posso estar dentro do consultório por conta de um problema de saúde, né? Ou seja, eu tenho um problema financeiro ali acumulando, não estou gerando renda,
que eu vou fazer? Então, qual que é mais importante? O que protege a minha capacidade laborativa, por conta de uma doença grave, por conta de um acidente, né, por conta de uma ausência, por conta de uma internação hospitalar, que eu não estou gerando renda, ou responsabilidade civil, que não deixa de ser importante. Mas eu estou trabalhando para poder arcar com esse problema aqui, né? Então, o ideal, obviamente, é você ter os dois, né? Mas se em algum momento, se a gente for pensar, tô apertado financeiramente, eu vou ter que escolher entre um ou outro. Se você já está apertado financeiramente, obviamente, seguro de vida. Porque se acontece um imprevisto, você já está apertado financeiramente e você não vai poder trabalhar para gerar a tua renda. Então, os dois são importantes, tá, Matheus? Mas eu sempre vou defender que o seguro de vida, ele é não só o mais importante, ele é prioridade, tá? É porque Não quando sei se se ficou trata de claro a saúde, explicação. sim, sim. É porque daí quando se trata de saúde, né, não adianta, principalmente para quem é da área, só a gente sabe aí o que acontece, porque às vezes tem situações que dinheiro nenhum paga, né? Então, assim, não adianta, Exato. às vezes, você querer é, fazer um planejamento ali pensando que não vai ter, que você não tem como prever isso, né? Por mais que a medicina está né, evoluindo aí, mas a gente vê muitas coisas acontecendo ainda. Então, é melhor a gente dormir tranquilo, né? A gente prega muito para os nossos pacientes quando a gente vai falar com a prevenção, então é bom a gente fazer isso conosco também, né? Então, ter esse cuidado. E eu acho que quando você falou da pandemia também, me veio vários casos aqui na cabeça, assim, porque ninguém estava contando com aquilo. Esperamos não ver mais, né? Mas ninguém estava contando com Amém. aquilo. E, cara, aconteceu, né? E assim, acredito que muitas pessoas, né, não tinham às vezes um resguardo, seja porque tudo fechou, seja porque ficou doente, seja porque teve ali às vezes alguma situação um pouco mais grave. Aí ficou a empresa às vezes também fez os ligamentos, aquela coisa toda, então misturou tudo ao mesmo tempo, né? Foi tudo fechando, a questão de saúde, ficou tudo acontecendo ao mesmo tempo e, né, quem tinha ali algum tipo de recurso, algum tipo de reserva foi se virando. Agora, por que que muitas pessoas não tinham e por que que muitas empresas fecharam? Porque às vezes o pessoal deixa de almoçar para comer na janta, né? Infelizmente, ainda mais hoje Perfeito, no é isso Brasil que a mesmo. gente está, Infelizmente é isso. o pessoal sobrevive, né? Então tem que tomar muito Exato. cuidado aí com as situações e a gente não quer que nada, né, de mais grave aconteça com a gente, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, em resumo, gente, para a gente fechar essa parte, é muito uma situação de que, tipo, beleza, a gente não quer usar, a gente não quer parar para pensar nisso, a gente não quer que essa situação ela aconteça, mas você tem duas situações, quando acontecer tá assegurado, tá de boa ali e ficar mais tranquilo, ou, né, esperar passar pelo problema aí para depois falar, e se eu tivesse, o tal do e se é complicado, né? Então, eu prefiro, no caso, estar resguardado ali e poder dormir muito mais tranquilo caso alguma situação aconteça, tá? Então, Wesley, eu vou parar aqui a gravação, aí depois eu mando para você Tá? e para o pessoal